De volta com o nosso Você Bonita, eu te convido para um bate-papo bem assim feminino. Vamos, meninas, bem feminino mesmo, porque a gente vai falar de menopausa versus sexo versus atividade sexual, esse momento todo que engloba tantas mudanças, tantas coisas e que nós merecemos estarmos bem durante toda a nossa vida. Então a gente convidou mais uma vez, junto com a gente, Débora Pádua, fisioterapeuta pélvica, bem-vinda. E convidamos a doutora Tereza Embiruçu, que é ginecologista, bem-vinda também. Obrigada, doutora. um prazer. Vamos lá, meninas, vocês trouxeram muitas dicas, muitas coisas aqui. Vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas que a gente tem e que a gente pode realmente utilizar para a gente melhorar vários aspectos. Mas antes, vamos começar do início. Doutora, eu queria que você pontuasse um pouquinho, né, como a sua especialidade médica da ginecologia, as mudanças, os sintomas e o impacto que tem para essa mulher nesse momento, né? Porque até a autoestima vai lá para baixo. Olha, eu acho que a gente pode começar falando o que é menopausa. Pode, sem dúvida. A menopausa acontece quando os ovários param de produzir os hormônios. Isso acontece mais ou menos entre 48 e 58 anos, a maioria por volta dos 50 anos de idade, mas nada impede que a gente tenha também uma menopausa que a gente chama precoce, ou seja, antes dos 40 anos de idade. Então, as primeiras sensações que uma mulher pode ter quando entra nessa fase é uma irregularidade menstrual. Então, teoricamente, a gente vai menstruar ali em torno de 28 dias, mas quando esses ciclos começam a ficar longos, mais de 35 dias, a gente começa a imaginar que esse ovário está começando a falhar nessa produção de hormônio. Então, irregularidade menstrual, sintomas de labilidade emocional, então irritação, melancolia, choro fácil, insônia e principalmente aqueles sintomas de calores, que é um calor diferente. É um calor que começa aqui na região do tronco, sobe para o pescoço, molha a região da nuca, deixa um rubor facial. E esse calor é um calor que irrita, dá uma sensação de tontura, um mal-estar. Então, são esses sintomas que geralmente levam uma mulher a procurar ajuda, né? Então, irregularidade menstrual, os calores e a labilidade emocional. Isso não tem uma idade fixa, então a gente fala de uma idade média, mas a qualquer momento, na dúvida, tem que procurar um ginecologista. Sem dúvida. E a gente vai fazer, muitas vezes, uma dosagem hormonal, se a gente precisar, para complementar esse diagnóstico, tá? Mas quando a gente fala assim em menopausa, essa mulher levou 1 ano sem menstruar, 12 meses sem menstruar. Pelo menos, tá? Pelo menos 12 meses. E isso é algo fisiológico, ou seja, realmente vai acontecer com todas as mulheres. Agora, pensando em todas essas questões que a doutora colocou, que são fisiológicas e que elas vão acontecer, por outro lado, hoje a gente tem aí profissionais, né, como você que está sempre com a gente, Débora, que estão por trás ali dando aquele suporte para a gente passar por isso de outra forma. A gente não precisa mais passar por isso de uma forma que a gente sofra. A gente já vai falar da reposição hormonal, mas eu queria te ouvir agora no seu relato do que você escuta das suas pacientes. Aonde está a questão toda que, quando a gente fala de menopausa e atividade sexual, parece que distancia essa mulher de quando ela era mais jovem e ela tinha talvez mais gás, e não é bem assim. É verdade. O que acontece? Com essa diminuição dos hormônios, o desejo muitas vezes modifica. Uma coisa que a mulher sente bastante é o ressecamento vaginal. Muitas começam a perceber isso muito tempo antes. Então, na perimenopausa, muitas dessas mulheres, até aí uns 45% de mulheres, a gente fala, ou seja, quase metade das mulheres, elas vão ter alterações, que pode ser a atrofia, o ressecamento. O que é a atrofia? Parece que o canal encolhe. É essa sensação que elas descrevem. Parece que o canal agora não cabe o que cabia antes. Então, na hora da relação sexual, na hora do exame ginecológico, elas começam a sentir desconforto. E junto com isso, acaba acontecendo coceira, fissuras. Então, o que a gente faz? A fisioterapia pélvica, ela também ajuda essa porcentagem de mulheres tão grande assim, 45% das mulheres têm esse tipo de atrofia, mas muitas vezes a gente tem que andar em conjunto com a ginecologista. Por
quê? Porque a gente vê, se essa mulher precisa da reposição hormonal, então tem que ser um médico para indicar. A gente tem muito aquela questão de, existe a reposição, ela causa câncer? Hoje a gente já sabe que não é bem assim, mas cada médico tem a sua experiência e tem que saber avaliar a paciente. Então, Sem isso é dúvida. extremamente importante. Então, a gente faz uma parte, mas ela tem que sempre ser em conjunto com a ginecologia. E aí a gente dá algumas orientações. Hidratação, que aí a gente vai falar um pouquinho dos hidratantes vaginais, o lubrificante, que são extremamente importantes, Carol, para essas mulheres que estão aí entrando na menopausa ou já estão na menopausa. Então, eles vão auxiliar horrores. Então, a mulher dificilmente vai acabar não usando um lubrificante, tá? Dentro das queixas que você colocou. A gente já vai mostrar, tem vários aqui. Você trouxe outros também, inclusive tem um aparelho, gente, para melhorar a questão até de flacidez. Sim, né? Porque uma parte vaginal. dessas mulheres, elas vão ter a queixa da atrofia, que parece que tudo encolhe. E existe uma outra parte que tem a fraqueza. Que aí ela perda pode de ficar... colágeno, né? Que não acontece só no músculo, né? Assim, no rosto e na musculatura. Na região da musculatura pélvica também. Perde massa muscular, não é só na perna, braço, fica tudo molenguinho, não fazer tchauzinho. Na região Por isso pélvica. que a perda de xixi, às vezes, é comum. Sim. Nessa mulher que já está com mais tempo aí de perda hormonal, né? Na menopausa. Então, Exatamente. a fisioterapia ajuda também. Olha que bacana. Tanto na atrofia quanto nos sintomas urinários. E quando a gente fala desse daqui, que você tinha mostrado, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, então aqui no fundo a gente vê a parte do útero, parte de ovários e essa região transparente aqui é o canal vaginal. Então a gente vai introduzir dentro do canal, então essa varetinha, ela fica para fora. Então quando essa mulher faz contração ali dentro, essa vareta ela se mexe. Então ela mexe fazendo com que a pessoa perceba que ela está provocando uma contração. Então, isso daqui, para quem tem a flacidez, a fraqueza, incontinência urinária, é um dos recursos que a fisioterapeuta pélvica vai utilizar. Diferente da mulher que tem dor. Já a mulher que tem dor, às vezes só a introdução desse aparelhinho, ela já não vai achar tão legal. A gente recebe muita paciente que tem dificuldade para fazer já o exame ginecológico. Olha só, dependendo da Porque queda. Estreita mesmo a vagina, ela perde elasticidade. Ela perde umidade, elasticidade, rugosidade. Então é muito difícil às vezes a gente manter essa abertura vaginal como tinha antes. Outro detalhe é que se essa mulher tiver um relacionamento heterossexual, às vezes a idade desse parceiro também, ele já perde um pouco da ereção do pênis, então fica uma vagina um pouco mais estreita, esse pênis sem tanta ereção, e aí essa relação sexual bate ali e você não tem. E bate e machuca, porque aí o pênis tenta entrar numa vagina que já está atrofiada, bateu, machuca e aí começa a ter fissuras, começa a ter muitos cortezinhos pequenininhos. E aí vem a ardência, aí vem a coceira, porque aí a pele tenta se restabelecer, a mucosa ali coça, porque está cicatrizando. E essa mulher fala assim, eu não quero mais. Né? Exato. E ela Muitas se distancia, e aí o relacionamento. Aí tudo muda, né? A gente está falando de questões aqui, por isso que eu falei que o papo era muito importante, fisiológicas e etc. No entanto, eu acho que acima de tudo isso a gente está falando de uma questão de comportamento, da forma como a gente quer viver melhor e que às vezes a gente não consegue exatamente por isso. Você desiste. É o famoso você desiste, fala, não, tá, passei dessa fase, isso aqui não é mais pra mim. E não é isso. Então, por isso que a gente trouxe o papo, né, até pra doutora agora comentar um pouquinho a respeito dessa questão dos hormônios mesmo. A gente tem hoje uma segurança muito maior em fazer a reposição hormonal, que vai dar também esse gás aí que eu comentei mais cedo para essa mulher, né, que não tá com o hormônio como ela tinha antigamente. Exato. A mulher, ela começa a perder estrogênio, progesterona e testosterona, né? Então, quando a gente fala daqueles sintomas iniciais, quanto mais precoce a gente entrar com a reposição hormonal, mais benefícios do que riscos nós vamos ter. Então, esse é o primeiro conceito.
Segundo, a gente fala exatamente assim, nesse tempo, nessa janela de oportunidade. Então, até 10 anos depois da última menstruação ou até 60 anos de idade, a gente consegue fazer reposição hormonal de uma forma mais segura. Tá. A gente sempre vai usar hormônios na menor quantidade que seja efetiva. Esse é um outro conceito para garantir uma segurança e no menor tempo que seja também ideal. E a gente vai estar sempre fazendo exames, principalmente mamografia, para a gente ter segurança de usar esses hormônios. E hoje a gente fala muito dessas vias de reposição hormonal. Então a gente tem a via oral, a via transdérmica, que é pela pele, a via vaginal, que a Débora comentou. Então a gente vai avaliar para cada situação qual é o mais indicado, mas com muito mais segurança. Entendi. Então os hormônios que nós temos hoje, a gente fala muito de bioidênticos, né? Que são hormônios que são mais parecidos com o que nós produzimos. Antes, esses hormônios eram hormônios muito diferentes, totalmente um metabolismo outro, que aí sim a gente poderia falar de mais riscos. Então hoje a gente vai colocar na balança benefícios e riscos, e certamente os benefícios para quem pode, para quem não tem nenhuma contraindicação, eles são maiores do que os riscos. Tá? E falando da atrofia, essa reposição hormonal é super importante, porque às vezes a atrofia ela acontece mais depois de 5 anos de menopausa. E aí a mulher já acha que isso é normal, que isso é natural. Né? E não procura ajuda, né? Já deu pra mim, como você falou, né, Carol? Não quero mais, parei por aqui. E não tem como a gente melhorar. Olha só que bacana. Tem como a gente fazer a reposição hormonal, inclusive via vaginal. Sim. Vamos falar desses creminhos, então? E eu acho que você quer mostrar Carol? também, né, doutora? Aqui a gente tem mais uma maquete. Quando a gente olha a vulva do lado de fora, a gente pensa que só dentro é que fica seco. E o que a gente percebe? Que não. Internamente e externamente fica tudo ressecadinho. Então, quando a gente olha, a mulher ela afasta os pequenos e grandes lábios, ela percebe que está tudo esbranquiçado, que está tudo ressecado. Se ela puxa ou às vezes passa papel higiênico para se limpar mesmo na hora de urinar, às vezes corta de tão ressecado que fica. Olha Só que as pessoas, o que elas não entendem muitas vezes é que existe diferença entre o lubrificante e o hidratante vaginal. Há alguns anos atrás não era permitido no Brasil. Então, o que acontece? A gente tem a diferença do lubrificante ele só escorrega na hora da relação sexual. Então, na hora que for introduzir o pênis ou alguma coisa, então ele é feito para escorregar. Então, você pode passar na entrada da vulva ali, do canal vaginal e no pênis. E conforme vai secando, aí você coloca mais um pouquinho de quantidade ali. Então, tem várias marcas hoje em dia. E eles estão apostando até em produtos mais naturais mesmo, né? Para diminuir a chance de alergias, etc. Né? Exatamente. Tem então, os óleos hoje, vegetais. A gente tem bastante, a gente tem uma quantidade muito grande. Antes a gente tinha, acho que umas 2, 3 marcas na farmácia, ponto. Você não encontrava mais nada além disso. Hoje a gente encontra uma variedade muito grande, principalmente na internet, para a gente comprar. Agora, já os hidratantes, principalmente as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, o hidratante vai fazer muita diferença na vulva. Então, essas fissuras vão amenizar. Só que eu falo para as minhas pacientes assim, é igual hidratar cabelo, hidratar a pele. Não adianta você hidratar uma vez por semana. Então, você tem que hidratar entre 2 a 3 vezes por semana. E, gente, não é hidratante de pele, é hidratante vaginal. Tá escrito isso na hora que você for comprar na farmácia. Produto pronto, né? Não é manipulado Não, tem os manipulados também. Tem médicos que indicam, tá? Então, mas os prontos, mas muitos médicos já indicam, eles já têm lá as preferências deles e tudo, mas a gente consegue encontrar muita coisa hoje na farmácia. Então, essas mulheres, elas têm que fazer o uso disso, mas igual, hidratou o cabelo, hidratou a pele, hidrata vagina também.
Tá certo. Então tem que ter uma certa frequência. Outra opção que a gente tem são as energias, né? Hoje se fala muito do laser, do CO2, da radiofrequência. Por quê? É exatamente na ideia de estimular essa produção de colágeno nessa região, tanto de mucosa quanto de musculatura, aumentar a chegada de sangue para essa região. Da circulação mesmo, né? Para circulação mesmo, né? Então aumenta aí colágeno, fibroblastos e isso melhora essa atrofia. As pacientes que fazem o laser, o que eu acho do laser? Para fissura, ele é muito bom. Ele é muito bom. As mulheres que fissuram demais, que vai tentar ter penetração e rasga, tem pequenos cortezinhos. O laser tem uma melhora muito, muito grande. Porque a elasticidade acaba ficando pior com o tempo de menopausa, né? Então, é importante. E a fisioterapia usa muitas vezes os dilatadores vaginais, que são esses monte coloridos aí. Nós vamos mostrar. Para ajudar nesse sentido. Para ajudar no sentido da flexibilidade. Pedir para vocês que Glaucia acabou de me sinalizar que tem muita pergunta, eu vou colocar a perguntinha do público e aí, de repente, alguma das respostas também a gente já mostra aqui, né, o que vocês trouxeram. Vamos colocar na tela, então. Adriana, obrigada, um beijo. Para quem tem irregularidade menstrual, é verdade que tem que esperar cessar a menstruação para depois tratar? E como ficam os sintomas até lá? Como passar por isso? Talvez ela não esteja falando exatamente da menopausa ou de outros problemas. No início eu até falei que um dos principais e primeiros sintomas seria essa irregularidade menstrual. Então, se você já está com irregularidade menstrual, é importante que você passe com o ginecologista para ver toda a sua historinha, dosar alguns hormônios, porque realmente você pode estar aí com sintomas que a gente fala sintomas climatéricos, né? Que acontece às vezes antes dessa última menstruação, desse último ano sem menstruar. E é exatamente nessa fase que a gente deveria começar a tratar. Doutor, e por exemplo, se a mulher ficou lá 12 meses sem menstruar, mas ela faz os exames dela de FSH e eles estão normais? Bem, aí a gente tem que ampliar essa investigação, tá? Porque, por exemplo, hormônio de tireoide alterado pode dar um tempo maior sem menstruação, prolactina aumentada, então não só os hormônios femininos, FSH, LH, estradiol, testosterona, mas a gente precisa ampliar essa visão. Não é tão comum a gente ter uma mulher na faixa etária que a gente já esperaria aí de menopausa, um ano sem menstruar com FSH normal, né? Então a gente teria que ampliar aí essa investigação. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Ana, um beijo, obrigada. Há um exame de sangue que indique, então, a menopausa? Olha, a menopausa é a última menstruação, certo? Isso é meio um conceito, assim, vamos dizer, acadêmico. Mas existe sim exames com uma dosagem de FSH, que a gente tem aí um ponto de corte, geralmente acima de 35, a gente já considera um índice de menopausa, tá? Sugestivo de menopausa. Quando existe aí uma suspeita de menopausa precoce, a gente também vai dosar esse FSH, mas às vezes a gente precisa repetir esse FSH para realmente comprovar que se trata de menopausa. Tá certo. A gente tem uns minutinhos finais, vamos mostrar então que você trouxe aqui, ó, tá vendo os coloridos aqui, meninos? Conta pra gente como é que esses daí são dilatadores vaginais. Então, eles são como se fossem próteses de tamanhos, graduações diferentes que a gente usa para o tratamento de vaginismo, dor na relação sexual. E muitas das mulheres que têm a menopausa, essa flexibilidade reduz. E elas ficam ainda tentando ter muitas relações sexuais. E isso vai fazendo com que estimule as contrações, provocando alteração da musculatura. Então, isso daí é uma das coisas que a gente acaba utilizando, um dos recursos da fisioterapia pélvica na menopausa. Então, é importante esse recurso, mas tem que ser em conjunto aí com várias outras coisas para que essa mulher ganhe novamente a flexibilidade e mantenha a vida sexual por muito mais tempo. Gente, que maravilhoso esse papo, né? Porque eu acho que, eu falei desde o início da questão comportamental, porque desde que a gente é pequena, a gente é envolvido num tabu de não falar sobre sexo, de não se conhecer, de não se tocar, né? E quando chega nessa fase, a gente percebe
com todas as queixas do que a gente escuta e tudo, e vocês como profissionais, que a gente devia ter feito tudo diferente, porque a gente chegaria com mais maturidade para encarar este momento, que é a forma como ele deve ser encarado, né? Então, parece que as mulheres amadurecem tantas coisas e nessa parte ainda tem um tabu, mas aqui não vai ter não, gente. Aqui é super papo, deixa eu agradecer as meninas, @vaginismo, maravilhoso, @vaginismo, vai lá para conhecer o trabalho, e @doutora.tereza Embiruçu, sem cedilha. Sem o cedilha, @doutora Tereza Embiruçu, sem cedilha, e @vaginismo. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Gente, meninas...